Gente, que coisa boa! Nós estamos ao vivo para a construção de mais um programa aqui na TV Nova Luz. É o nosso Despertar Espírita, sempre analisando temáticas da atualidade à luz da doutrina dos espíritos. E hoje nós vamos conversar sobre um esquema muito sério. Você já pensou no que realmente vem a ser a loucura? Ela pode ser uma predisposição orgânica e um acentuado estado de falta de conexão com a realidade, ou ela pode ser também oriunda de processos obsessivos, de influências espirituais remitentes. Bem, essas são algumas questões sobre as quais nós vamos tratar agora, porque está no ar o nosso Despertar Espírita. Gente, o Despertar Espírita de hoje vai tratar sobre a loucura e a visão espírita sobre esse desafio que acompanha a humanidade. E para conversar conosco sobre este assunto, está aqui conosco Milton Menezes, que é bacharel em psicologia, autor de livros interessantíssimos sobre o sofrimento, trabalhador na área da terapia de vida passada. Seja bem-vindo, Milton. Obrigado, Yasmin. Também sempre é uma alegria muito grande estar aqui com você e nesse programa, né, que a gente aborda temas tão interessantes, tão atuais, né? Sempre temas que têm a ver com o nosso dia a dia, né, com a nossa busca de compreensão sobre as questões da existência humana. E algo que nos constrange profundamente é vermos companheiros de jornada na vida desconectados de alguma forma da realidade, né? Percebendo a realidade de uma outra maneira, e muitas vezes nós nos vemos incapazes de dar aquele apoio que desejaríamos, mas sabemos que o amor é sempre presente, que na realidade pode ser isso que nós tenhamos condições de oferecer. Mas, Milton, a gente sempre gosta de começar pelo começo, e estabelecer alguns conceitos pode nos ajudar na compreensão do que seja a loucura. O que vem realmente a ser a loucura? Essa talvez seja uma definição inicial super importante, porque historicamente nós temos um grande problema no trato da loucura. Porque, de um modo geral, muitos de nós acabam considerando e rotulando de loucura tudo aquilo que escapa a uma possibilidade de compreensão do nosso sistema, do nosso paradigma, né? Quando a gente está falando não só no nível pessoal, mas até no nível da ciência. Se a gente pegar historicamente a loucura, ela sempre foi muito, e eu costumo dizer que o pensamento humano ele tem um débito muito grande em relação ao doente mental. Porque as formas de tratamento ao longo da história das pessoas que apresentavam algum tipo de desorganização emocional e psíquica, beirou a violência, né, a coisa desumana da forma de nós tratarmos, segregarmos, tratarmos às vezes com práticas altamente desconectadas mesmo, de imprimir às vezes dores físicas como forma ou de expulsão de demônios, né? Então, como forma de repente tratar aquelas pessoas que traziam percepções muito diferentes daquela que a maioria das pessoas julgava ser normal. Então, essa questão da loucura, nós estamos falando sobre um conceito de normalidade. O que é normal? E aí, eu costumo dizer isso, quando nós temos uma dificuldade dentro de um paradigma, qualquer que seja ele, nós temos um paradigma que explica vários fenômenos humanos. Então, um paradigma é um modelo, né, explicativo para os fenômenos humanos. Quando a gente tem um modelo desse, alguns fenômenos a gente consegue explicar. Quando existe um fenômeno que ocorre fora do nosso modelo, a gente tende a colocar ele no limite, na fronteira, que é a psicopatologia. Então, se eu tenho, por exemplo, e aí a gente começa a poder definir essa questão da loucura, um nível de desorganização psíquica, onde a pessoa começa a falar, como você na introdução disse, de uma realidade que é diferente daquela que eu percebo, então essa pessoa está num nível de desequilíbrio, de demência, ou de esquizofrenia, de loucura. Mas só nós sabemos hoje, quando a gente coloca justamente numa visão espírita, considerando a realidade espiritual,
que muitas pessoas têm, na verdade, uma capacidade de percepção de outras realidades, enquanto estão percebendo a realidade de vigília, que nós chamamos, a realidade material, da realidade material. Então, pessoas que estão percebendo essa realidade, mas percebem também uma outra realidade. E aí, então, a gente acaba, dentro desse julgamento, desse senso comum, se eu não vejo, não existe. Então, se você diz que vê, mas eu não vejo, então não existe, porque só seria, então, realidade aquilo que todos nós pudéssemos dizer assim, se todos nós vemos, então é realidade. Se você diz que vê, eu não vejo, então você é louca. Então, você imagina, né, hoje, considerando o fenômeno mediúnico, quantas e quantas pessoas, quantos milhões de pessoas, ao longo da história da humanidade, foram consideradas e tratadas como loucas apenas porque tinham percepções ampliadas de outras realidades, de realidades mais energéticas, espirituais, né, de vida passada. E isso, muitas vezes, sendo considerado apenas por conta dessa percepção, é classificado como loucura. Então, é claro que hoje os quadros mais severos, e a gente tecnicamente não chega a chamar de loucura, né? A loucura é uma expressão mais do senso comum, de quando lida com esses quadros mais extremos. Nós temos alguns quadros hoje descritos pela psiquiatria, que são aqueles que representam, de fato, maiores desorganizações psíquicas, desorganizações estruturais, desorganizações onde a estrutura da personalidade ela fica comprometida. E, de fato, nós temos vários tipos de quadros desse tipo. Então, nós podemos ter, por exemplo, quadros em que realmente a pessoa acaba percebendo realidades que não são aquelas ditas ou descritas pela realidade objetiva, material. Então, os casos de psicoses, tem os casos de esquizofrenia, né? Ou seja, onde tem o esquizo vem de cisão. Né? O esquizo tem a ver com uma cisão do psiquismo. Então, o psiquismo cinde com a realidade. O psiquismo cinde, por exemplo, em outros quadros, de múltiplas personalidades. Né? Os casos que são até alguns bem divulgados, difundidos, casos de duplas personalidades, de múltiplas personalidades. O cinema tem explorado muito, né, situações como essa, onde, de fato, a pessoa apresenta uma variação de personalidades ao longo da vida que chega a ser surpreendente. Recentemente teve um filme produzido pelos Estados Unidos que traz um indivíduo que, mesmo sendo uma história fictícia, mas que traduz com muita clareza quadros, como a gente já teve a oportunidade de acompanhar na realidade, em pessoas mudam de tal forma a sua estrutura de personalidade que você percebe que é a mesma pessoa, mas elas se comportam de outra forma, falam de uma outra forma, agem completamente diferentemente em determinados momentos, mostrando que tem uma cisão, né, assumindo então diversas personalidades ao longo de um determinado tempo. Isso é um outro tipo de quadro. Tem os quadros que nós chamamos de delírio, né? Ou seja, onde a pessoa passa, além de lidar com uma outra realidade, ela começa então a imaginar e a criar uma outra realidade. Ela passa então a achar, e alguns deles são o que nós chamamos de delírios persecutórios. A pessoa, além de delirar, além de ela imaginar e começar a perceber uma outra realidade, ela começa a achar que essa realidade está perseguindo ela. Então, que está perseguindo em vários tipos, quer dizer, tem uma imagem, por exemplo, de pessoas que estão perseguindo, sonham com pessoas que estão perseguindo. Eu tive a experiência em 4 anos em um hospital psiquiátrico, acompanhando pacientes de hospital psiquiátrico, como psicólogo, e eu trabalhei em ala feminina, e os relatos eram, às vezes, de uma confusão, mas, ao mesmo tempo, como a gente já considerava a questão da realidade espiritual, um outro paradigma conseguia dar uma conta tão grande daquele tipo de quadro, que a gente percebia almas atormentadas porque estavam percebendo, por exemplo, espíritos perseguidores. Só que, no relato, ficava na conta de um delírio, de uma alucinação, porque estavam vendo coisas que ninguém via. E de perseguição, de cirurgias feitas durante a noite e que tiravam todos os órgãos, depois colocavam novamente, e todo dia repetindo aquele mesmo quadro. Quer dizer, sofrimentos muito significativos, porque a pessoa passa a entrar naquela realidade, vive aquela realidade e ela muitas vezes desconecta da realidade concreta, material. Agora veja, então a gente está falando aqui de quadros de loucura, que são desde as desorganizações da personalidade, desorganizações do pensamento, tem os quadros também de sociopatias, de psicopatias, onde a pessoa desenvolve uma perda de sensibilidade em relação à dor do outro,
a sociopatia em relação e as psicopatias relacionadas a um tipo de perda de juízo crítico em relação ao que é certo e o que é errado. Então aquela pessoa passa a assumir uma postura quase que de uma frieza às vezes, né, de um tipo de crueldade, porque parece que a gente não consegue identificar aquele traço de humanidade mais naquela pessoa. Então quando a gente fala de loucura, nós estamos falando de uma diversidade de quadros que escapam aquilo que nós chamamos de normal, ou seja, a pessoa que tem uma estrutura de ego, que se identifica com o seu corpo, né, que de alguma forma estabelece relações a partir de um núcleo mais coerente da sua identidade e que nós chamamos de normal. Só que o que a gente tem observado ao longo desses anos todos de experiência é que muitos desses quadros descritos pela psiquiatria como sendo psiquiátricos, psicóticos e esquizofrênicos, eles na verdade podem ter outras classificações quando a gente amplia esse paradigma materialista, que a ciência ainda está muito inserida, para um paradigma que inclui a dimensão espiritual. Porque aí nós vamos ver, existem várias pesquisas hoje, científicas, mostrando, por exemplo, não sei se você conhece isso, os que nos assistem podem depois acessar isso, que são pesquisas muito interessantes, pesquisadores na área da psicologia transpessoal, para justamente poder abordar essa questão de como os transes, os estados ampliados de consciência, dos mais diversos, eles são diferentes da loucura, começaram a pegar vários parâmetros, vários critérios, e foram comparando pessoas que estavam em meditação profunda, pessoas que estavam no estado de hipnose profunda, pessoas que estavam no surto psicótico, pessoas que estavam, enfim, pegaram várias experiências de estados alterados de consciência. E começam a mostrar como, na verdade, todos esses quadros, onde a pessoa espontaneamente ela entra num estado ampliado de consciência, ela é completamente diferente daquele em que a pessoa tem um surto, onde tem uma desorganização mais severa. Então, veja que muitos desses quadros de alteração da consciência, de pessoas que veem uma outra realidade, percebem os espíritos, por exemplo, elas não são psicóticas ou têm um nível de desorganização por causa disso. Elas têm uma percepção extrasensorial, quer dizer, além dessa realidade, elas são capazes de perceber coisas. E aí, então, muitas vezes, pelo desconhecimento e pelo medo, o medo desse desconhecido faz com que a gente justamente acabe tentando segregar essas pessoas. Fazer algum tipo de contenção, às vezes química, às vezes física, antigamente mais física, de isolamento. Hoje nós temos contenções químicas, né? Medicações que inibem a expressão daquela pessoa para que ela possa realmente diminuir aquele tipo de desorganização. Só que às vezes essa desorganização é apenas uma percepção diferenciada que aquela pessoa tem de uma realidade, por exemplo, espiritual. Gente, olha que extraordinária essa visão que pode nos alargar a consciência e a percepção de questões que muitas vezes nós não vemos saída e não entendemos por que ocorrem. Eu quero avisar vocês que nós estamos ao vivo. Venha participar do nosso programa, construa o programa junto da gente. Faça as suas questões, traga os seus depoimentos. Vai ser sempre uma alegria muito grande ter aqui a sua presença, a sua participação. Milton, há casos em que, na realidade, há um processo bioquímico desequilibrado do cérebro, até o próprio cérebro tem situações que são de difícil superação. Como é que você vê isso? O que pode fazer com que uma criatura encarne com um problema como esse? Normalmente o que a gente tem observado, e eu tenho, né, ao longo desses anos, inclusive, tratado pessoas com transtornos graves desse tipo, né, diagnosticados como esquizofrênicos e psicóticos, e a gente vê que, na verdade, como a gente considera, na visão que nós consideramos uma visão de homem, que inclui e considera a dimensão espiritual, e mais do que a dimensão espiritual, considera a hipótese de trabalho da reencarnação, que dentro da terapia de vida passada, a gente trabalha com uma hipótese de trabalho que é considerando a reencarnação, como a gente explica esses fenômenos. Nós vamos ver que, muitas vezes, essas pessoas que trazem esse nível de desorganização, mesmo aquelas que são frutos de uma desorganização orgânica, física, bioquímica, elas já trazem na sua alma, já trazem na bagagem espiritual, esse tipo de desorganização psíquica, que se manifesta, então, nesse corpo, concretamente, num tipo de lesão, num tipo de modificação da sua bioquímica cerebral. Então, ao considerar a dimensão espiritual, nós não vamos classificar uma origem clínica ou biológica, porque mesmo essa dimensão biológica, ela está presidida pela necessidade do espírito que reencarna. O que a gente observa é que algumas dessas pessoas já trazem estruturas e experiências tão perturbadoras no passado, tão desorganizadas já no passado, e às vezes tantos comprometimentos na área da emoção, na área do pensamento, que ao reencarnar com todas essas dificuldades,
passando por alguns eventos mais desorganizadores nessa vida, disparam e desencadeiam, então, processos que vão se estabelecer, inclusive, na bioquímica cerebral, com lesões neurológicas, com algumas disfunções que vão cronificar e marcar de tal forma o funcionamento do corpo, que dificilmente vão, naquela encarnação, às vezes, conseguir reorganizar-se, porque a necessidade da alma de trazer à consciência aquela desorganização, por mais que pareça, às vezes, tão doloroso e sofrido, penoso, a gente vê uma pessoa nessa situação, a gente sabe que também ali está se cumprindo uma lei de reequilíbrio psíquico, onde aquela situação está, às vezes, pela exteriorização difícil, ajudando e começando a reorganizar as dimensões mais sutis e mais profundas do psiquismo. Gente, eu quero dar as boas-vindas a Sheila Campos. Um beijo. De onde você é, Sheila? Diz pra gente. A Denise, de Curitiba. Boa noite, minha flor. Liliane Santos, do Rio Grande do Sul, de Tramandaí, um beijo. Boa noite, querida. Márcia Gonçalves, de Santo André, São Paulo. Maíra, de Recife, Pernambuco. Rosana Braga, boa noite, minha flor. Balneário Camboriú, de Santa Catarina. Patrícia Castelhana, seja bem-vinda, querida. A nossa querida Luciana da Conte, boa noite, minha flor. Vamos nos encontrar essa semana, Luciana? Varginha, Minas Gerais, Ederson Caetano, boa noite, querido. Ele dá boa noite ao Milton. Warne, boa noite, Warne. João Soares, nos dá os parabéns pelo lindo programa. Olha só, João Soares, ele é de Recife. Isali Camacho, lá dos Estados Unidos. Um beijo, minha flor querida. A gente ainda vai se falar hoje, hein, Isali? João Soares, juntos sempre. Josenile dos Santos, da Bahia. Anabela, de Portugal. Um beijo, Anabela. Vânia, de Minas Gerais. Ederson Caetano, Helenilde, de Itabaiana, Sergipe. Gente, que coisa boa. Carlos Nascimento diz assim, seria o caso de Joana d'Arc, mas Joana d'Arc não era louca, né? Pelo que eu saiba, não é mesmo? Essa que é a questão, né? Quantas vezes as pessoas ditas como loucas foram pessoas que apresentaram características e fenômenos mediúnicos de uma ostensividade. O Leonardo Boff tem um trabalho dele, que eu tive a oportunidade de assistir, e que ele fala que 2 milhões de mulheres foram queimadas pela Inquisição de 1300 a 1800, em 500 anos de Inquisição. 2 milhões de mulheres foram queimadas, consideradas como bruxas, porque apresentavam paranormalidade, sensibilidades que não eram explicadas pela ciência da época. 2 milhões de mulheres, né? Gente, que coisa incrível, né? Que coisa terrível. Agora, nós temos uma pergunta do Tai Papas. Ele gostaria de fazer essa pergunta assim: como psicólogos, devemos trabalhar a dimensão espiritual em CAPS? Se sim, de que forma? Me refiro quando o usuário trouxer que vê espíritos e etc. Essa é uma questão importante, porque uma coisa é nós considerarmos dentro, hoje, de várias frentes dentro da psicologia transpessoal, enfim, considerarmos a realidade espiritual, considerarmos e estabelecermos alguma forma de tratamento. A outra é conseguir estender isso para o serviço público. Porque aí nós temos, além da dificuldade normal dos atendimentos, da estrutura de atendimento do serviço público, um tipo de estrutura, de conceitos estabelecidos como sendo básicos ou orientadores da conduta do profissional público que lida na saúde. E isso é um problema, porque muitas vezes nós vamos ver os profissionais, mesmo com boa vontade, não tendo estrutura sequer para poder atender minimamente, que dirá a doença mental. Mas eu tenho observado, primeiro que, assim, por outro lado, a gente tem também que começar a aprofundar e ter um tipo de, não é ousadia no sentido, no bom sentido do termo. Porque, por exemplo, o próprio CID-10, o DSM-5 agora, mas o CID-10 em particular, até por orientação da Organização Mundial de Saúde, já considera, numa das suas classificações, um código que identifica as influências espirituais externas. E a gente desconhece isso. Eu não me lembro agora de cabeça, mas é 443,
é alguma coisa, ou seja, um código do CID, que é o código de doenças que nós usamos no Brasil, que já prevê uma classificação para relatos onde, ao invés de ser considerado uma psicopatia, uma esquizofrenia, são considerados como provavelmente oriundos de influências espirituais externas. Então, veja, isso abre uma possibilidade, no mínimo, quando ele fala isso, de realmente, às vezes, a gente não tendo muitos recursos ou instrumentos dentro da ciência formal, na psicologia em particular, de lidar com essa realidade espiritual que se manifesta, mas aquele que de nós acredita e considera isso, passa a ter uma escuta diferenciada quando o cliente fala sobre, por exemplo, o fato de ouvir vozes. E ao qualificar isso, nós podemos justamente fazer uma diferença para esse paciente, porque muitas vezes uma das maiores aflições dessas pessoas é que elas temem compartilhar essa sua percepção porque elas sabem que as outras pessoas vão achar estranho. Ela mesma acha aquilo estranho. E quando você chega então e pode explicar que tem algumas pessoas que são capazes de perceber, por exemplo, as vozes dos mortos, essa pessoa fala assim, nossa, eu tive uma cliente que ela foi exatamente assim, já há muitos anos. Ela veio com um diagnóstico de esquizofrenia. Passou, a família queria interná-la porque ela dizia que tinha um monte de gente perseguindo ela, que tinha pessoas querendo assassiná-la. Ela batia a boca com esses espíritos. Ela foi no psiquiatra e o psiquiatra estava no celular e ela lá esperando e ela começou a ficar agitada porque ela ouvia a voz conversando com ela. O psiquiatra observou, chegou para ela e falou assim, a família disse que você ouve vozes, a gente precisa ver. Ela falou assim, qual foi a última vez que você ouviu as vozes? Ela falou assim, agora quando eu estava esperando o senhor. E o que a voz disse? Disse que o senhor ia me dizer que eu sou louca. Aí ele, Aí pegou lá e anotou. Então você ouve essas pessoas o tempo todo e elas dizem que você é louca e que mais? Elas querem me matar, para eu me matar. Então ele anotou lá. O que ele anotou lá? Alucinação visual e auditiva, quer dizer, ela está ouvindo e vendo coisas que não existem, com delírio persecutório, e ainda por cima essas coisas não existem, dizem que vão persegui-la. Isso é um diagnóstico clássico de esquizofrenia. Quando ela veio para mim e começou a contar isso, aflita, que ela não queria ser internada, e começou com dificuldade a falar isso, eu falei assim, mas tem pessoas que têm esse tipo de fenômeno. Ela assim, mesmo? Tem pessoas que têm uma percepção que outros não têm, percebem, ouvem vozes, percebem pessoas que estão desencarnadas, estão num outro universo, estão num outro plano. Aí ela chegou, quer dizer que eu não sou louca? Eu falei, não posso dizer isso ainda para você. Aguarda um pouquinho. Mas por quê? Quando ela soube, e eu dei uma outra possibilidade de explicação sobre a mediunidade dela, alívio, hein? Um alívio, ela não tinha loucura nenhuma. O que ela tinha é um processo de influência espiritual agressivo, muito agressivo, ela era extremamente raivosa, ela era muito agressiva, muito prepotente, então ela tinha ligações do passado e tinha uma ostensividade na percepção dela que fazia com que ela misturasse a realidade espiritual com a realidade objetiva. Então, veja o tratamento com ela, e aí quando ele está falando, mesmo no CAPS, quando a gente tem uma escuta, eu, por exemplo, no hospital psiquiátrico, que eu tinha limitações de atuação, mas quando eu ouvi uma mulher falar da cirurgia que as pessoas durante a noite tinham feito nela, e eu falei assim, eu entendo, eu sei o que é. Você já conversou com essas pessoas? E aí eu entrava um pouco no delírio, o pessoal ficava assim, você não pode entrar no delírio. Eu falei, quem disse que é delírio? Porque para ela, quando eu comecei a qualificar, é claro que a gente tem que saber fazer isso, eu comecei a dar um senso de equilíbrio para ela poder questionar o que poderia ser absurdo, o que era realmente espiritual, e essas pessoas tinham uma melhora muito grande na sua reação. Então veja, claro que mesmo não tendo, às vezes, instrumentos mais eficazes, que é extremamente desafiador, esses quadros são desafiadores, mas a nossa escuta, considerando que essas pessoas podem estar falando dessas percepções, o que não quer dizer que sempre uma alucinação seja mediúnico. Esse é um problema? Pode ser alucinação mesmo. Porque tem algumas lesões, alguns tipos de alteração que produzem imagens, que produzem um tipo de imaginação, e a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que conhecer o fenômeno para poder, inclusive, discernir o que pode ser mediúnico e o que pode ser realmente um quadro de uma desorganização mais severa, inclusive com uma necessidade medicamentosa. O problema é que, às vezes, um quadro mediúnico, ou um quadro que tem a ver com esse animismo, ele, às vezes, acaba sendo medicamentado, se cronifica e aí então se estabelece um quadro irreversível, mas porque foi maltratado desde o início. Entendi. Gente, olha, a Denise de Curitiba, ela pergunta o seguinte, esquizofrenia é hereditária e fica registrada também no perispírito? Na outra vida a pessoa poderá sofrer novamente? Gente, olha, essa pergunta muito boa, nós vamos responder daqui a pouco, mas agora nós vamos para o nosso intervalo. Curta essa música e a gente volta já já.
desse lado da vida que eu não abro mão de jeito nenhum. Que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amor do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Bem tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião. Ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajudar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajudar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. Sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Olá, eu sou Milton Menezes e estou aqui hoje para convidar você a participar do nosso novo programa aqui na TV Nova Luz, Consciência e Transformação. Nesse programa ao vivo eu vou abordar questões da psicologia, da espiritualidade, vida passada, regressão de memória, as psicopatologias como a depressão, a ansiedade, enfim, todas essas situações do nosso dia a dia que têm a ver com a questão da psicologia, da espiritualidade e do comportamento humano. É um programa ao vivo, onde você vai poder, a partir do YouTube, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, a sua sugestão, e eu vou ter o maior prazer em responder, em conversar com você na próxima sexta-feira, às 11 horas. Até lá! Gente, estamos de volta com o nosso Despertar Espírita, conversando sobre a visão espírita da loucura. Conosco,
o nosso querido amigo, que inclusive tem um programa aqui que vocês assistiram na nossa TV Nova Luz. Milton, conversa conosco sobre o seu programa. Consciência e Transformação, programa sexta-feira, né, 11 horas, o programa também é ao vivo. E a proposta foi sempre essa, né, de poder, nesse programa ao vivo, responder as perguntas dos participantes. Então, eu só lanço um tema, né? Inclusive, da próxima sexta-feira, estão convidados, eu vou falar sobre suicídio, aproveitando a questão do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha sobre a prevenção do suicídio, sobre a valorização da vida. As pessoas têm me pedido muito, eu vou abordar o tema do suicídio. Então, eu lanço um tema e eu vou respondendo durante uma hora as perguntas de todas as pessoas, né? Como aqui, as pessoas mandando perguntas e eu vou respondendo, trazendo um pouco da minha experiência, os casos, enfim, e tem sido uma alegria muito grande, porque o retorno das pessoas é muito interessante, muitas vezes problemas, né, casos que as pessoas trazem das suas dificuldades, e que a gente vê que também alcança aí, né, muitas pessoas, e cada vez mais, né, assim, acho que maravilhoso. Consciência e Transformação, toda sexta-feira às 11 horas aqui na TV Nova Luz, ao vivo, com a sua participação, você construindo o programa junto com Milton Menezes, com a competência que esse amigo querido, esse companheiro espírita tem, nos trazendo abordagens com a maior seriedade. E nós, quando finalizamos o primeiro bloco, nós trouxemos a pergunta da Denise, da nossa querida Denise de Curitiba. Esquizofrenia é hereditária e fica registrada também no perispírito, na outra vida? A pessoa pode sofrer novamente? Primeiro a questão de ser hereditário, né? Porque é uma grande questão. Porque se de fato existem várias pesquisas que mostram uma certa tendência à hereditariedade, nós temos casos em que um evento muito traumático gera uma desorganização e desenvolvendo um quadro esquizofrênico, mesmo sem uma história familiar genética de esquizofrenia. Então, essa é uma questão ainda que é um debate que eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para aprender, porque ao considerar uma visão muito material, a gente acaba desconsiderando que existem outros fatores que podem provocar essa desorganização. Agora, a questão da herança espiritual, de fato, o que a gente percebe experiências do passado de enlouquecimento, e não só de vida enquanto encarnados. Eu tenho me deparado com alguns casos onde o tipo de perturbação, o tipo de desorganização, ele vem muitas vezes de experiências no intervidas, na erraticidade, experiências também muito perturbadas, muito perturbadoras, onde então as pessoas acabam trazendo uma tal marca em relação a esse mundo interno, principalmente no período entre um desencarne e uma nova encarnação, período de muita conturbação, no meio espírita a gente falando de umbral, né? Ou seja, que situações, porque o umbral não é um local, né? É um estado da alma de perturbação. Ele muitas vezes traz uma marca de sensibilização, uma predisposição a essa desorganização. E com isso, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a pessoa, ao reencarnar trazendo esse tipo de bagagem, né, a nível da sua estrutura perispiritual, ao viver uma situação, por exemplo, de uma violência da infância, um abuso sexual, uma perda muito significativa, às vezes, num momento difícil, principalmente na primeira infância, tem a capacidade de deflagrar aqueles processos que estão, às vezes, ali contidos na estrutura psíquica de profundidade, na estrutura espiritual. Agora, é possível que, às vezes, a pessoa tendo, pelo ambiente familiar, pelo tipo de apoio, pelo tipo de suporte emocional, espiritual, consiga lidar, e mesmo trazendo essa predisposição, não venha a desenvolver necessariamente um quadro mais grave, de uma esquizofrenia, de uma psicose. Né? A gente tem visto pessoas que, por exemplo, têm uma eclosão, principalmente os estudiosos da psicologia transpessoal, eles começaram a chamar alguns desses quadros de emergência espiritual. Emergência espiritual no sentido duplo. Emergência porque tem uma necessidade premente de atuação nesses quadros, mas de uma emergência de potencialidades, de características da espiritualidade, das percepções daquela pessoa. E a forma de tratar isso é com um acolhimento e com um tipo de suporte intenso para que a pessoa possa ser suportada naquele seu surto, ela possa então com isso ter visão e com isso ela alcançar um pouco mais de equilíbrio. Nos nossos processos a gente tende a abafar aquele processo, não estimular que ele aconteça, então a gente acaba inclusive não dando a visibilidade, nós temos medo desses quadros. Então a gente acaba pela medicação, pelo tipo de tratamento, tornando aquilo abafado e aí podendo até cronificar.
Então, é possível, essas marcas elas permanecem a nível perispiritual, mas a cada encarnação nós vamos tendo a possibilidade exatamente de diluindo esse tipo de núcleo mais desorganizado. Vai depender muito desse tipo de eventos traumáticos e desorganizadores que pode desencadear e o tipo de suporte que a gente tenha, principalmente no âmbito da família. Olha só, a própria Denise pergunta se o caso de suicídios de pessoas com esquizofrenia tem atenuante no plano espiritual, pois cometeu o ato com perturbações espirituais e da própria doença, Isso. né? Normalmente nós temos muita, eu vou falar sobre o suicídio na sexta-feira, né? Nós temos muito essa visão sobre a questão do comprometimento espiritual a partir do momento que a pessoa toma uma decisão de acabar com a sua própria vida. Nós temos várias obras que sempre destacaram esse tipo de consequência grave, né? Muito sofrida de quem comete o suicídio, de quem comete um aborto, né? Só que eu acho que a gente corre um risco de ser muito cruel e talvez até com pouca sensibilidade, porque quando a gente fala sobre esses quadros, nós estamos falando de tantas possibilidades, né? Principalmente dessa questão da responsabilização, né? Então é claro que uma pessoa que está no auge de um desespero, de uma desorganização psíquica e que busca naquele alívio daquela perturbação uma saída pelo suicídio, tem uma condição e a consequência desse suicídio muito diferente daquele que, de alguma forma, tendo mais recursos e, às vezes, por conta de negar certas coisas da vida, vai construindo mais conscientemente uma saída pela via do suicídio. Então, é claro que esse tem mais consciência, ele acaba tendo um comprometimento maior, porque, conscientemente, ele está fazendo uma escolha mais direcionada, às vezes quase que brigando com a vida, querendo que a vida fosse de um jeito ou de outro, ou então, às vezes, como quadros mais extremos, para punir uma determinada pessoa, então eu vou me matar só para que você se sinta culpado. Então, é claro que aí, dependendo do nível de desorganização, esse é muito mais comprometedor a nível espiritual em relação a essas marcas do que aquele que está movido por um envolvimento espiritual, de uma perturbação, sem estrutura mínima sequer de um alívio, de uma lucidez para isso. Então é claro que nesse caso nós temos um outro tipo de reflexo, né? E com consequentes marcas diferentes que vão ser levadas para outra vida. Isso vai depender sempre muito do tipo de estofo, né, de bagagem que aquele indivíduo tem ao longo de suas outras tantas existências. Porque se por um lado nós podemos trazer uma experiência às vezes difícil, desorganizada, temos às vezes também outras tantas onde a gente teve recursos, onde desenvolvemos outras qualidades que nessa hora ajudam a que um desfecho como esse não seja tão comprometedor como para uma outra pessoa. Né? Então, às vezes o comprometimento de alguém que é muito mais egoísta e orgulhoso pode ser até muito maior de quem tira a própria vida. Porque está com muito mais cristalização em relação à indiferença, em relação a prejudicar os outros e tal, e às vezes até si mesmo, né, nos suicídios indiretos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma preocupação que é válida em relação a isso, mas, na verdade, tem tantos atenuantes, né, porque cada um tem aquilo que precisa e o recurso que precisa também para poder superar as suas dificuldades. Né? Gente, olha, o Edenilson, ele é de Ponta Grossa, do Paraná, ele pergunta como distinguir mediunidade de loucura. É uma boa pergunta, porque justamente como a gente estava falando, durante muito tempo, os fenômenos mediúnicos, ou seja, de percepção do plano espiritual, de comunicação dos espíritos, foi tomado como dupla personalidade, como esquizofrenia, como perda de contato com a realidade. E, na verdade, muitos desses casos hoje descritos, principalmente a partir de Kardec, onde, quando a gente pega o livro dos médiuns, tem uma série de descrições. Né? Veja, quantos médiuns, né? A gente uma vez estava brincando agora há pouco tempo, são aquelas pessoas meio esquisitas, né? Pois é. Né? São as pessoas esquisitas. Bem a gente conhece algumas, né? A gente conhece algumas pessoas esquisitas, porque tem percepções que falam assim, peraí, essa pessoa está percebendo isso, está falando do futuro, está falando do passado, está se comunicando, que coisa esquisita. E isso, na verdade, é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno, às vezes, anímico, da percepção da própria pessoa, e não necessariamente representando essa desorganização que normalmente compromete, minimamente, a condição, por exemplo, de vida da pessoa, de vida do trabalho, de equilíbrio emocional. Agora, veja como é que essas fronteiras são muito tênues. Existem casos também em que a mediunidade, muito ostensiva, mas que não é também adequadamente educada, pode acabar provocando uma desorganização mais severa e um pouco mais permanente. Não quer dizer que o médium vai desenvolver a esquizofrenia, porque isso seria um absurdo, mas não basta às vezes ter o desenvolvimento mediúnico se a gente não tem uma educação mediúnica.
porque a gente pode estar suscetível, então, a um certo tipo de influência que pode, inclusive, os processos de fascinação, os processos de subjugação. O processo de subjugação, ele até que ponto ele poderia ser considerado só mediúnico ou também uma desordem mais grave do psiquismo? Porque, de alguma forma, a gente também tem um psiquismo ali que permite um tipo de domínio do outro que não precisa nem ser espiritual, pode ser para um outro encarnado, num processo de obsessão de encarnado a encarnado. Então, esses quadros realmente, às vezes se misturam, mas nas suas características básicas são muito distintos. Porque uma coisa é eu tendo já a questão da educação mediúnica e daí a importância do estudo e do acompanhamento de pessoas que têm uma mediunidade equilibrada, às vezes ajuda as pessoas que aí tendo essa desorganização possam perceber o que é a aproximação de repente de um espírito, de um mentor ou de um espírito de repente em maior perturbação. Então eu posso dar a comunicação de um espírito em maior perturbação e nem por causa disso meu psiquismo é perturbado, pelo contrário. Né? Então, assim, essa educação dessa percepção que garante o equilíbrio e a saúde emocional do médium. Então, ele vai ser médium, vai ter mediunidade, e isso não quer dizer que ele tem um quadro, ou uma predisposição que seja, a um quadro psicótico. Como tem outras pessoas, por exemplo, que não têm uma mediunidade tão extensiva, mas tem uma tal divisão, por exemplo, de personagens do passado, nesse processo de dupla personalidade. Tem pessoas que, por exemplo, no meio espírita é comum também, o sujeito acha que, de repente, o sujeito apresenta um quadro de dupla personalidade, que é a influência obsessiva de um espírito, e que aquele sujeito é médium e aquela dupla personalidade é um espírito que está se manifestando. E nem sempre. Pode ser um processo anímico. A pessoa traz uma tal divisão entre personagens do passado, que ela ainda está muito identificada, que ela se manifesta, ora com uma característica, ora com outra, porque ela não conseguiu desenvolver uma personalidade mais robusta para isso, e ela oscila entre personagens dela mesma. Não tem a ver com uma influência. A influência ocorre por um desdobramento disso. E aí, nesse caso, muitas vezes eu já trabalhei com pacientes psicóticos nesse sentido, onde o trabalho, por exemplo, que eu faço com terapia de vida passada, nesses casos, não é de fazer regressão. Eu costumo brincar e dizer que é só fazer retorno para a vida atual. Porque na maioria das vezes a pessoa está regredida, ela está lá identificada com aqueles personagens do passado. O que ela precisa é assumir e aceitar a sua condição de encarnado na vida atual. Isso é que vai dar a condição dela poder tratar isso de uma forma mais equilibrada. Então, é um mundo muito complexo que a gente não pode generalizar simplesmente ou simplificar, porque são questões que têm que ser vistas caso a caso, com muito cuidado, considerando todas essas... E com o tempo. Nós estamos com o Imério Muniz de Camaçari, Bahia. Seja bem-vindo, Imério. Ele faz a seguinte questão: todos os problemas mentais são espirituais ou perturbações de outras encarnações? Esses problemas ditos mentais, ou seja, dessas desorganizações, ele, na maioria das vezes, é uma combinação desses fatores, né? Nós vamos ter, então, normalmente um nível de desorganização muito significativo que vem das existências anteriores, já trazendo uma desorganização psíquica, emocional, aliada normalmente a uma influência severa que procura manter essa desorganização, porque aí há normalmente um entrelaçamento desses fatores, fazendo com que a gente tenha que considerar, inclusive, o homem nessa visão mais ampla que hoje a gente trata na saúde, né? Ou seja, a gente tem que, então, às vezes, tratar com a medicação, porque precisa de uma abordagem bioquímica, precisa fazer uma terapia competente que possa dar conta de observar e ajudar a pessoa a estruturar essa parte emocional e psíquica, como também a parte espiritual, que de alguma forma também está atuando ali. Mesmo quando como eu considero a questão da influência espiritual, quando eu estou com o meu cliente no consultório, eu não estou ali preocupado em trabalhar as influências espirituais, mas o equilíbrio e a identificação do meu cliente encarnado. Então ele também precisa muitas vezes do trabalho espiritual, em qualquer que seja a religião dele, uma casa espírita, para que também essa conexão espiritual ela seja trabalhada, atenuada, para favorecer o reequilíbrio desse indivíduo. Então eu diria, na minha experiência, que normalmente é uma combinação dessas desestruturas de experiências passadas que afloram como forma de reorganização, de reequilíbrio dessa alma, e normalmente por conta desses desequilíbrios, e aí nós estamos falando de desequilíbrios, né, Yasmin? Normalmente associados a perdas, não só pelo sofrimento, mas também pelo tipo de sofrimento que nós impusemos aos outros. Porque muitas vezes a insistência numa prática de agressividade, de violência, de falta de humanidade, faz com que a gente provoque um tal desequilíbrio na nossa alma, que nós trazemos então esse desequilíbrio que vai se manifestar na organização física. E é claro que então, se eu tive toda essa postura agressiva,
certamente tenho várias ligações dessas pessoas que de alguma forma estão imantadas no meu psiquismo porque sofreram pelo efeito dessa minha agressividade, dessa minha violência. Então, na verdade, é muito difícil imaginar uma causa única para um problema tão complexo. O que eu tenho visto é uma combinação, e de uma forma muito singular, para cada um com uma combinação diferente, entre essa carga e desorganização que vem de vida passada, que inclusive pode se manifestar fisicamente, associada a uma influência espiritual, normalmente bastante significativa. Gente, o Alex Lira faz a seguinte questão: uma pessoa médium que não exerce sua mediunidade pode ir à loucura? Pode, né? Porque às vezes esse nível de percepção, a pessoa às vezes é médium, ela tem essa percepção e ela não se dá conta, ela não tem informação, nem consegue ter um tipo de parâmetro para ela ter uma compreensão desse fenômeno. Então, o que acontece? Algumas pessoas, quando começam a perceber, por exemplo, essa realidade espiritual concomitante com a realidade física, aquilo é tão desesperador que ela começa, então, a se desequilibrar emocionalmente. Quantos médios, Divaldo cita isso, Chico Xavier falava sobre isso, que às vezes, acho que Divaldo fala isso, na repartição pública que ele trabalhava, vinha uma pessoa e quando ele via, alguém falava para ele assim, mas não tem ninguém ali. E ele tinha conversado um monte de tempo com aquele espírito, e ele combinava com a pessoa, falava assim, quando eu olhar para você, eu tiver dúvida, olhar para você, você faz assim, se você estiver vendo é porque é gente, se não estiver vendo é espírito. Então, quer dizer, isso pode levar para pessoas que não têm uma estrutura emocional muito estabelecida ou equilibrada a um nível de dúvidas sobre a sua própria sanidade que pode, então, provocar uma desorganização e aí sim entrando num quadro que a gente, entre aspas, poderia chamar de loucura. Esses quadros normalmente são mais facilmente reversíveis, porque quando a pessoa começa a entender, a se conhecer e processar o que é a realidade objetiva, que é a realidade espiritual, não existe a loucura. A loucura aí está muito mais por conta dessa desorganização numa percepção mediúnica. Então, ela pode desenvolver a loucura por conta dessa desorganização da percepção mediúnica, não pelos quadros mais estruturais que a gente está falando. Né? Gente, eu quero dar as boas-vindas a Helena Padilha, tá lá do Rio Grande do Sul, a todos os queridos, ao Arne, a Anitta Aguiar, viu? Que coisa boa nós estarmos todos juntos. E eu quero fazer uma pausa, porque hoje, gente, é 11 de setembro. E realmente esse dia ficou muito marcado, né, Milton? É verdade. E a nossa produção carinhosamente preparou uma homenagem e nós vamos fazer uma prece, algumas considerações e uma oração, porque em realidade nas nossas reuniões mediúnicas, quando oramos pelo local, nós percebemos que ainda existem espíritos ligados àquela questão com intenso sofrimento. Então, nós sempre oramos pelos companheiros que padeceram tanto ali e pelos algozes também, porque Deus não quer aniquilar as pessoas que realizaram isso, quer que eles entendam a gravidade e vão ressarcir, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Carlão, passa para a gente esse material tão bonito. Gente, olha só, acompanhando com muito carinho algumas imagens, né, que nós vemos realmente em setembro, dia 11 de setembro, houve uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista e islâmica Al-Qaeda. E na manhã desse dia 11, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, em Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Vocês podem ver aí pelas imagens o quão terrível foi, porque os prédios começaram a implodir a partir desse momento que vocês estão vendo aí. Então, ambos os prédios eram vizinhos, causaram vários danos. O terceiro avião de passageiros colidiu também contra o Pentágono,
que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lá em Washington. Ainda teve um quarto avião que caiu em um campo aberto na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores que a tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Verdadeiros heróis, né? Na realidade, não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. O susto terrível, a onda espiritual. Olha só, gente. Olha só, vocês estão vendo aí. Terrível, né, Milton? Quando a gente fala da loucura, a gente vê, né, como então, às vezes, convicções muito diferentes das nossas e valores, né, muito diferentes daqueles que a gente julga como sendo humanos, mas que estão fazendo parte da nossa realidade, né, na humanidade atual. É um desafio para nós. Como nós lidamos com essas diferenças tão grandes de ponto de vista, de ideologia, né? Está nos levando realmente a refletir como nós fazemos, como nós podemos cuidar para que haja respeito às diferenças, mas ao mesmo tempo limite em relação à violência, né? Quase 3.000 pessoas, gente, morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas era de civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países, né? Mas esse momento de intensa dor, de desencarnação em massa, causou um distúrbio metabólico e espiritual, poderíamos chamar assim, no mundo inteiro. E até hoje, ondas de dor, de medo, né? De medo, né? De pavor sobre hoje. Você vê hoje, né? Se viaja para o exterior agora, que é onde a gente achava que podia sempre estar com insegurança maior do que no Brasil, por exemplo, e teve-se, né, os atentados, porque a partir daí, esse foi um momento lamentável, mas importante, porque estabelece uma nova ordem de coisas em relação a isso, com né? certeza. É uma crise de valores espirituais, né? Terrível. Esse é o memorial, viu, gente, que vocês estão vendo aí, de 11 de setembro, que é situado no antigo local em que se encontravam as Torres Gêmeas, memorial e museu, que começou a ser construído em 2001. Ele foi aberto ao público 10 anos depois dos ataques terroristas, no dia 11 de setembro de 2011. O museu foi inaugurado em maio de 2014 e impressiona por retratar a situação com bastante realismo e, ao mesmo tempo, demonstrar um certo olhar otimista em relação ao futuro da humanidade. É um desejo daqueles que construíram esse memorial deixar uma ideia de que nós temos condições de resolver as nossas diferenças de maneira amena, com amor, nos ajudando mutuamente, jamais causando dor, causando sofrimento a quem quer que seja, porque esse sofrimento, meus irmãos, espalhou, como nós falamos, uma onda de desequilíbrio no planeta, como toda guerra também, né, Milton? Eu acho que um evento como esse, quando a gente coloca isso no ar para aqueles que nos assistem, muito mais do que talvez a questão da evidência do sofrimento e do desequilíbrio, é alertar para um momento fundamental que nós temos de trabalhar na mudança de valores espirituais. Para que nós estamos vivendo, né? Para onde nós estamos colocando o sentido da nossa vida? Porque eventos como esse fazem com que a gente reflita sobre para onde a gente está querendo ir. Porque isso é uma consequência de vários desequilíbrios históricos, econômicos, sociais, que agora a gente é obrigado, a partir desses eventos, a rever na nossa própria vida imediata e próxima, porque somente uma renovação de valores espirituais é capaz de dar conta desses problemas. Porque, veja, eu sempre digo isso, se você observar, nós temos hoje recursos financeiros e intelectuais suficientes para resolver todos os problemas da humanidade. Por que a gente não resolve? Porque falta a consciência espiritual da fraternidade entre as pessoas, que de fato nós somos espíritos, de que a lógica da reencarnação que nos coloca essa responsabilidade em relação ao que a gente planta hoje e que nós mesmos vamos colher em algum momento. Então essa mudança de uma perspectiva do que realmente é a vida faz com que a gente possa e tenha que rever aquilo que a gente vem construindo num paradigma materialista, principalmente no Ocidente, que vem trazendo muitas dessas consequências. Então é aproveitar também isso para uma reflexão da urgência e da necessidade de uma renovação de valores espirituais na nossa própria vida, né? Com certeza. Milton, foi maravilhosa a sua participação, como Obrigado. sempre, no nosso programa, trazendo esse toque humano, mais aliado à compreensão desses mecanismos da mente, que o Milton nos traz com
tanta facilidade na sua maneira de se expressar. Muito obrigada, viu, Milton? Agradeço, Nossa, eternamente grata com as coisas que eu tive condição de aprender aqui com esse amigo querido. E nós vamos finalizar o nosso programa de hoje visualizando Jesus abraçando o planeta, desejando a todos os irmãos de todas as culturas e religiões as bênçãos de Deus, que energias novas que nós estamos visualizando neste momento envolvam toda a Terra, mas em especial nós desejamos visualizar muita luz e doar todo o nosso amor para esse espaço das Torres Gêmeas, onde no campo interdimensional, no plano espiritual, nós percebemos ainda tanta dor. Amigos espirituais, nós neste momento reunindo corações de tantos lugares, nós desejamos abrir clarões a partir da Terra, pois estamos encarnados, a fim de que o vosso amor envolva todos os irmãos que ainda estão vinculados a esse processo de desencarnação em massa que tocou-nos o coração. Que o vosso amor, Senhor Jesus, se estenda até lá, que as equipes de resgate, com as energias que agora estamos veiculando, possam envolver tantos irmãos e que o amor possa cobrir a multidão de equívocos da Terra, dos irmãos aqui encarnados. Gratidão, Senhor Jesus, gratidão. E a você, meu amigo querido, minha amiga querida, que está acompanhando o nosso programa, recebam todos o nosso carinho. Estaremos juntos novamente, segunda-feira, às 7 horas da noite, no Despertar Espírita.